Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa E-Farsas aqui pela Just TV. O programa E-Farsas vai ao ar todo sábado pela Just TV, às 6h30 da tarde. E você também pode ver os programas anteriores, clicando, é embaixo agora que clica, né? Clica aqui embaixo em reprises, ou se você estiver vendo pelo YouTube, escreve aqui em cima, ó, E-Farsas, que você vai ver muito programa legal que a gente já fez, com entrevistados interessantíssimos. Hoje, André Bianco, o maior escritor, um dos maiores escritores aí de ficção, de terror do Brasil. Faz um tempão que a gente está para conversar com ele, hoje eu consegui, finalmente, que ele viesse aqui. Mas antes, vamos fazer a pergunta do é verdadeiro ou falso, valendo uma camiseta do Camisetas da Hora. É verdadeiro ou falso? Na internet podemos ver vários vídeos de assalto a banco, perseguições de policiais a bandidos e muito mais. Mas esse vídeo que circula pela rede desde o comecinho de 2009 deixa muita gente intrigada. Esse filminho de apenas 34 segundos mostra o exato momento em que os assaltantes deixam o banco que acabaram de assaltar, e ao sair com o carro da fuga são abordados pelo carro de polícia. O mais incrível desse vídeo é que os policiais nem se dão conta de que os bandidos estavam dentro do carro e entram correndo para dentro da agência. É claro que ao perceberem o vacilo, os guardas voltam à rua. Mas aí já era tarde demais, os meliantes já haviam partido. Será que esse vídeo é verdadeiro? Valendo uma camiseta do camisetasdahora.com, responda se esse vídeo é verdadeiro ou falso. E aí, o que você acha? É verdadeiro ou é falso? Entra lá no efarsas.com e responda, tá bom? Você pode concorrer, na semana que vem você vai concorrer a uma camiseta, ó, do camisetasdahora.com. Um abraço pro Marcelo lá do camisetasdahora.com que tá ajudando a gente. A gente tá fazendo vários sorteios também pelo Twitter. É só seguir a gente lá no @efarsas, sem o traço, tá? E hoje eu vou conversar com o André Bianco. E aí, cara? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo Obrigado bom. por você ter aceitado o nosso convite aí. Isso, tamo aí. Quando precisar é só chamar. Faz um tempo já ia vir há um tempo atrás, mas aí caiu bem no dia do feriado, não foi? Você não pôde vir. Teve algumas complicações aí, mas acabou acertando a agenda. Eu sou seu fã, viu? Sou seu fã. Obrigado. Eu adoro o seu trabalho. Ele já escreveu 12 livros, não é isso? Exato. Quantos anos de carreira você já tem? 10 anos. Completou 10 anos agora, em 2010. Primeiro livro lançado no ano 2000, né? Foi o 7. E depois aí um atrás do outro. Um atrás do outro, mais de um por ano. Como é que é? Quando é que você começou assim por esse assunto? Assim? Como você se interessar por esse assunto? Vampiro, esse lado aí? Desde a infância, né? Primeiro começou com cinema, né? Assistindo aí programas na Record, tinha aquela sexta-feira que sempre passava programas de terror, horror. E os de vampiros estavam sempre por lá também, né? Na verdade eu gosto de tudo que é aí do sombrio, do inexplicado, da fantasia, eu curto muito. Mas os vampiros acabaram criando mais, assim, uma atenção maior. Aí um dia eu falei, vou escrever um livro de vampiro. Olha que legal. Mas não é só de vampiro que você trata, né? Você trata também, tem o forte é vampiro. Não, tem tudo que é tipo de assunto, né? Eu tenho até... já comecei até um livro sertanejo. Aí. Olha que legal. Não tem uma criatura sobrenatural, não tem uma... Não tem ainda, mas de repente apareça aí. Não, nessa história não. Totalmente sertanejo, totalmente diferente. Como é que é o processo, assim? Por exemplo, você está sentado um dia assim, você fala, vou escrever alguma coisa. Como é que é? Você senta lá todo dia em determinado horário e escreve? Você leva isso como uma profissão? Isso é bem assim, é bem uma profissão. Eu escrevo, em geral, 3 páginas por dia de literatura. Mas você leva de palavra, você fala, eu quero escrever 3 páginas hoje ou não? Isso, é uma coisa que tem que ser uma disciplina, né? Porque depois que eu passei a viver disso, só de produzir literatura, só de escrever,
você precisa ter disciplina. Você já não tem mais aquela figura de ir para um trabalho, tem um chefe, tem uma produção. É pior, acaba sendo. A princípio parece ser legal, mas não é, né? É muito pior. Você tem que cobrar mais de si. Então, para o escritor, um trabalho que em parte é artístico, você tem que ter essa disciplina de ter a produção. É claro que tem dia que eu tiro só para ler, tem dia que eu tiro só para assistir filmes, só para ver séries. Cada fase do processo de criação é um momento. Mas assim, você, por exemplo, você está andando na rua e você tem uma ideia, você vai lá e anota num papelzinho para depois colocar no seu livro ou não? Não, anota assim que eu chego em casa, se eu tenho uma ideia fora. Assim, você sonha às vezes com alguma coisa? Difícil. Esse lance de sonho aconteceu uma vez só. Mas aí você acordou e anotou? Não? Acordei e anotei. Porque tem gente sonho que evapora, né? É Depois verdade. você acorda, assim, eles ficam gravados aí numa parte do nosso cérebro que vai sumindo. Daqui a pouco você não lembra nada. Tem gente que dorme já com o papelzinho na mão para ficar anotando. O Toquinho faz muito prática, isso. Não. O Toquinho, ele diz que sonha com melodias. Ele acorda de madrugada e grava aquela melodia. Depois, no outro dia, ele fala, putz, nem lembrei que eu tinha isso aqui e tal. Senão esquece mesmo, Esquece mesmo. E a gente tem aí algumas capas dos livros que você já lançou. Foram os 12 aí, começou com 7. Depois sétimo, Senhor da Chuva. Foi indo. Eu conheci o trabalho do André no Bento. Que é uma história... Como é que é mais ou menos a história do Bento? Eu tinha terminado o 7º, né? Tava pensando, o que eu vou escrever agora? E tava querendo fugir desse negócio de ser livro de vampiro, né? Mas comecei a bolar aquele cenário, que era de um cara adormecido lá, apagado e tal. E que, de repente, quando desperta, tá num lugar que ele não conhece, cercado de gente que não conhece, não lembra de nada. E quando vai se dar conta, estava dormindo há mais de 30 anos. E cercado por quê? Vampiros. Por vampiros. E é legal a história que ela, como não tem o ser humano, né, 30 anos já, o ser humano não interfere na natureza. Dá pra gente ver as capas dos livros aí? Como não tem o ser humano interferindo na natureza fica bem bacana, né? Cheio de árvores e tal. Exuberante, né? E aí é legal, sabe o que é legal no seu livro? É que você coloca coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Em São Paulo, né? Isso é bem bacana. Os cenários são todos Eu vou contar uma coisa pra você. Minha esposa tá ali, tá assistindo. Sempre quando a gente passa ali em frente ao Rancho da Pamonha, ela fala, é aqui que os vampiros atacaram. É bem legal. Isso é uma característica sua, né? Você quer colocar elementos brasileiros, nacionais. Eu acho que o Brasil é muito rico, tanto de cenário quanto de situações e de pessoas que permite você criar essas aventuras usando a linguagem daqui, o jeito daqui e essas referências tão fortes, né? Tão fortes, tão brazucas e tal, como você está passando por uma estrada aqui no interior de São Paulo, não sei nos outros estados, mas aqui, em tudo que é lugar você tem lá, um ranchinho da pamonha. É verdade. E ficou marcante. É até um trecho do livro bem marcante, os leitores sempre falam. É verdade. E você também está lá no Orkut. As pessoas te dão bastante ideias lá pelo Orkut. Como é que é na sua comunidade lá? Não é sua comunidade, alguém criou para você, né? Exato. Alguém criou e a pessoa não podia administrar mais, acabou passando para mim lá. E você está cuidando. Eu visito. Eu coloquei alguns leitores como moderadores, eles cuidam para mim. E o bacana é que eles cobram muito, né? Tipo, André, você não vai fazer livro de lobisomem agora? Não vai fazer livro com folclore brasileiro agora? Não vai fazer... Porque eu comecei a colocar essa coisa de folclore nos meus livros e gostaram e pedem mais. A Cíntia, ali tem um bom feedback. Assim, a Cíntia lá pelo Orkut, eu coloquei lá que eu ia entrevistar você, ela colocou assim, ó, no último livro da série Bento, O Vampiro Rei 2, tem lá o final com os... não posso contar. Gostaria de saber se ele vai dar continuidade a essa história, pois já faz 5 anos e não tivemos mais novidades sobre a continuação. Vai ter alguma continuação desse livro? O próximo livro é justamente do mundo de Bento. Ele não é uma sequência do que acontece em Vampiro Rei 2, porque eu ilustro justamente esse dia em que todos adormeceram e como é que aconteceu isso, porque aí tem toda uma sequência, tem uma maldição, né, que perdeu contato por telefone, TV, todo tipo de meio de transmissão de comunicação desapareceu do dia para a noite. Então o livro A Noite Maldita,
que eu já passei da metade, estou indo aí para o terço final, e deve ser lançado ainda esse ano pela editora Novo Século. Então tá aí respondida, Cíntia. Obrigado pela sua pergunta. E aí é o seguinte, a gente tem alguns vídeos aí que eu peguei na internet, o Nosferatu, 1922, né, esse filme, acho que é o primeiro filme que fala sobre vampiro. Não lembro. Dá pra gente mostrar aí? Aí está um trechinho aí de Nosferatu, de 1922, e inclusive ele tem no YouTube inteiro, hein? Se você quiser ver no YouTube inteiro, dá pra ver. Você já assistiu esse filme? Já assisti, é um dos primeiros que eu assisti na infância, fica bem impressionado. Dá um medo danado, rapaz. E o curioso é que ele é uma cópia exata de Drácula, né? Ele é feito em cima do romance Drácula. O Drácula é anterior a ele ainda. É anterior a ele. É que Drácula, a primeira história de Drácula é literatura, é um livro. Uhum. E eles pediram para produzir e a esposa de Bram Stoker não autorizou que fosse feito o filme com a história. Então não autorizado. Não autorizado. Tanto é que ele foi processado, caçado, ainda bem sobrou uma cópia. Que bom, e que tá ele no conseguiu YouTube. mandar pra gente. Aí tem também um outro Drácula aí, 1931. Esse vídeo dá até pra gente comentar em cima dele. Eu peguei uns trechinhos lá. Tudo isso aqui tudo tá no YouTube, tá, gente? Até tem, ó, quer ver que legal? A gente pode até comentar por cima desse daí, ó. Drácula 1931. Esse daí já é a história original. Esse aí já é em cima do livro mesmo, em comparação com o Nosferatu. O Nosferatu você vê que continua a história do Vlad, só que só muda o nome para Orloff, se eu não me engano. E muda o nome das cidades, as locações, mas a estrutura do romance continua lá. Tem um outro Drácula aí, essa época é a melhor, né, do vampiro, que ele é assustador ainda, é um monstro, uma criatura, né? Ele já era conquistador aí, não? Você sabe? Ele tem a história de Drácula, já na literatura tem isso. É um homem que é amaldiçoado, né, mas que está indo atrás do amor da vida dele, né? Da reencarnação que está ali na mina. Ela acaba morrendo, né? Sempre o amor da vida dele acaba morrendo. E é totalmente romântico. Tem determinados momentos da história que você não sabe para quem está torcendo. Né? Se é pro Jonathan Harker ou pro Drácula. E é o que acontece nos seus livros também. Você não sabe para quem que você está torcendo direito. A gente tem mais um Drácula aí, que esse daí é um pouquinho mais recente. Esse daí já é o Drácula de não sei que ano, porque eu não anotei aqui. Mas esse é bem recente. É o de Coppola, né? Coppola, com exatamente. Keanu Reeves. Esse assistiu também? Sim, fabulosa essa versão. Gosto muito. Legal. Muito. Tem uma versão de um Drácula aí, de vampiro, que é legal. Quer ver? Pode colocar aí pra gente ver, você vai dar risada aqui, quer ver? É o próximo isso. O pessoal comenta, eu brinco muito com os leitores, o pessoal que é fanático por aquele Vampiro à Máscara, aquele RPG, que é eles falando, vampiro e lobisomem não aparece. Justamente nesse aí do Coppola, você vê que o Drácula se transforma em lobo. Ele transforma pra seduzir, neblina, tal. O que ele quiser. Quer ver, ó? Tem mais um aí que foi legal. Esse aconteceu. Você conhece esse daí, não? Eu já vi isso aí. Sim. Novela Vamp, da Globo. Eles podiam sair de dia. Inclusive, eu queria conversar com você sobre isso. Que os vampiros podiam sair de dia. Eu não sei como é que é. Parece que eles só colocavam um óculos escuro e podia sair. E pronto, tá lá, né? Tá saindo. Porque se você for ver, Drácula também caminha de dia. O que acontece no Drácula de Stoker, ele caminha pelas ruas durante o dia. Só que ele tem os poderes de vampiro dele são reduzidos, né? Esse que é o lance. E também tem uma questão também. Se ele for convidado para entrar dentro da casa,
ele já tem versões que diz isso, né? Se ele for convidado para entrar dentro da casa, ele já perde todos os problemas lá, ele fica imune ao alho. Tem isso também? No imune ao alho eu não sei, mas ele pode entrar na casa. Ele pode entrar. Se a casa é fechada para ele, ele não entra. Ele Mas só pega ele as tem que ser pessoas que estão na convidado. rua. Tem mais um vídeo aí, que é o dos mais recente, que esse daí eu não sei se você gosta, cara. Não sei, eu até te perguntar. Você gosta desse vídeo aí, desse filme aí, Crepúsculo? Não é muito a minha pegada, não. Eu gosto... É muito doce, né? Muito doce, mas eu acho que foi feito exatamente para isso, né, Eu tenho a cara? impressão que se o Edward vê alguém sangrando, ele desmaia. Né? Ele não fica- É não gosto interessante, tanto. né, cara? Mas ela é uma boa contadora de histórias, né? Você Excelente, falou. Que exato. a escritora... Ela escreve muito bem, ela tem uma levada. Você quer saber o que vai acontecer adiante, vai escrevendo. O que o pessoal curte tanto, não é uma questão de ser uma história de vampiro, é um amor, é um romance. amor. Esse é o grande mérito da Stephanie Meyer. E ele brilha Criar no sol, né? Brilha no sol. Mas Mas eu se acho que fosse uma eles história de se o Edward fosse zumbi, se fosse Saci Pererê, isso é a mesma coisa. Mas eu acho que eles fizeram assim para poder dar continuidade, né? Para ele poder sair de dia e ter uma história, ter uma vida durante o dia, né? Que essa limitação que o vampiro tem de não sair de dia atrapalha um pouco, pelo menos para a TV, Para produção, para o cinema, né? Mas não é novidade nenhuma o vampiro sair de dia. Só o estranho é que ele brilha, né? É que ele brilha. O seu sai de dia, não? Os seus vampiros? Alguns sim. Alguns Alguns sim, né? Depende muito da história do vampiro. Às vezes ele tem esse poder de caminhar de dia, mas é aquela coisa, ele fica com os poderes dele reduzidos. A gente tem pergunta aqui na plateia, o Eric vai. O Eric é o nosso convidado hoje aqui, veio assistir as gravações aí dos programas. Só E aí, Eric? uma pergunta, já passou já esse negócio do cenário. O cenário você procurava pegar algo do seu passado, que você já foi, ou você simplesmente falava, esse lugar aqui é bom para ser cenário do meu livro, eu vou colocar isso no texto? Como que você faz? Bem, cada caso um caso. Eu não costumo muito usar assim, só lugares que eu conheço, tal. Por exemplo, quando eu invento Belo Verde, no Senhor da Chuva, não conheço, nem existe essa cidade. Como a praia onde acontece todo o início da história de O Sete, que é a amarração, no sul não existe também. Agora pensava que existia. Não, esse lugar não existe. Agora tem muitos outros lugares que sim, é de estar passando ali todo dia e falar, pô, aqui é um cenário bem insólito, improvável para acontecer esse tipo de coisa. Como em Sétimo, que os vampiros estão fugindo, eles saem do estacionamento do shopping Eldorado e para atravessar o Rio Pinheiros, eles congelam o Rio Pinheiros, o Vampiro Inverno, congela o Rio Pinheiros e atravessa para o outro lado. Então, essa cena urbana, né, acaba atraindo muitos leitores, gostam. Gostam mesmo. Deixa eu perguntar aqui, ó, a gente tem algumas perguntas aqui no Twitter. Esse programa foi gravado na semana passada, durante o jogo, vou lhe falar, o jogo da Argentina. E aí... 4-0 para a Argentina. 4-0, hein? Gloriosa Argentina. Para você vai estar sabendo, porque já vai ter 2 semanas. Para a Alemanha, gloriosa Alemanha. O Medo B lá do site medob.com.br, ele perguntou para você se você vai voltar a escrever livros que não falem de vampiros. Você falou, né, que você vai fazer um sobre sertanejo, né? Exato. E um abraço para você, viu, Medo B? Continue escrevendo sobre terror lá, que é a praia do nosso amigo André também. Você joga muita coisa fora? Por exemplo, você está escrevendo, aí no meio do caminho você pega e fala assim, isso aqui está muito chato. Aí deleta, joga fora. Acontece. Parte do trabalho é isso. E tem muito texto que eu produzo que não entra na literatura, que é biografia das personagens, entendeu? Bento, a trilogia Bento, Vampiro Rei 1 e 2 mesmo, eu devo ter coisa de 100 páginas, mais ou menos, contando pequenas histórias dessas personagens. Legal. Que eu nunca utilizei de fato nos livros. Mas serve de base. É subsídio para quando você está utilizando as personagens, elas interagirem de uma forma mais verdadeira. Isso até é parte da técnica de construir romances e tal. Que legal. E filme para a TV, para o cinema, já tem alguma coisa engatilhada? Tem sim. Há algum tempo já tem uma produtora tentando colocar La Casa no cinema, já tem roteiro pronto e está esperando alguma coisa para começar a produzir, que é a liberação assim, de todo aquele trâmite de Ancine, de lei de incentivo e tal.
E eu estou produzindo por conta aí um episódio piloto pro Turno da Noite. Olha que legal. Isso vai ser para TV. Para TV. Ah, e aí, mas também ainda e já não tem... Não tem um canal ainda, mas tem muita gente interessada aí do meio já. Uma coisa que eu comecei meio assim, pô, vou fazer uma coisa para comemorar esses 10 anos de lançado do livro, o 7. Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer um curta-metragem usando o 7. E eu percebi que eu estava colocando tanta gente legal que ia acabar falei, virando. pô, dá para ser uma série. Aí resolvi fazer o episódio piloto do seriado. O André Bianco, para quem não conhece, ele... As Noites do Terror do Play Center do ano passado foi feito inspirado na sua obra, né? Como é que Exato. foi isso daí? Como é que foi que aconteceu? Foi emocionante. Eles me chamaram, falaram, André, ó, a gente está pensando em fazer Noites do Terror usando seus livros Bento e Vampiro Rei. Olha que legal. O parque inteiro. Você deixa? Hã? Claro que eu deixo. Deixa. E tinha lá coisa de 130 atores interpretando personagens saindo dos livros. Foi um dos momentos mais emocionantes aí na minha carreira. E eles trataram com respeito enorme, assim, a obra, sabe? Que legal. Você via que tinha a pessoa responsável, a diretora de marketing, era minha leitora. É minha leitora. Que bom. Então, eu vi que foi recebido assim com muito carinho lá a produção. Que legal. E alguém já te ameaçou por causa das coisas que você escreve? Eu vi uma entrevista que você deu uma vez na Play TV, você falando que tinha gente te ameaçando. Sim, tinha gente que mandava, no início, mandavam e-mails, né, dizendo que eu sou o Vampiro Inverno que você está escrevendo. Pare de contar a minha história, tal, coisa assim. Você fica Aí, com medo, quando não? eu lancei isso, ficou horrorizado. Porque daí eles mandou depois assim, olha, pare de contar histórias da minha família, eu vou aí te pegar. Eu falei, pode vir, cara, eu sou escritor de Osasco. Vem você, o Saci Pererê, o Mula Sem Cabeça, Papai Noel, vem todo mundo. Saci Pererê, você consegue ainda correr dele ainda agora. E pessoas, você se baseia em pessoas que você conhece para colocar no seu livro? Não gosto desse expediente, totalmente ficção que eu gosto de tratar. Até as pessoas, eu recebo muito e-mail dos leitores, André, é verdade, esses vampiros existem. Não existem, não queria quebrar o coração de vocês, mas os vampiros não existem, então trato totalmente na ficção. Que pena. Ó, o Palhacinho, também do Twitter, perguntou se você algum dia pretende ou teve alguma ideia de escrever sobre a lenda da Gangue do Palhaço. Já ouviu falar da Gangue do Palhaço? Já ouvi falar. Terrível. Na né, verdade, eu já escrevi um conto que era exatamente o contrário. Mas, nossa, eu acho que eu tinha o quê? 14 anos, 15 anos, não sei. Era um palhaço que ia para uma festa, Olha aí. onde só tinham crianças, e de repente eu percebi que o negócio ficou esquisito, porque as crianças começaram a aparecer com um bastão de beisebol, e as crianças moeram, ele tinha que ficar fugindo, se escondendo. Palhaço que tinha Foi medo o de contrário, criança. o palhacinho. A gangue das crianças, olha cuidado só com a que gangue legal. das crianças. Meu, e para você, quando foi o seu primeiro livro, é muito difícil publicar um livro no Brasil? Como é que foi? É bem difícil. Eu lembro que quando eu comecei a enviar os trabalhos assim, em 98, que foi o primeiro livro que eu escrevi, na verdade, foi O Senhor da Chuva. Mandei para N editoras. E depois começaram a chegar aquelas cartinhas tipo, não queremos publicar o seu livro, lamento, não publicamos esse tipo de literatura aqui no Brasil. Aí eu reparei que não publicavam mesmo aquele tipo de fantasia para adulto, né? E depois, quando escrevi o 7, a mesma coisa, mas eu pus na cabeça, essa história é muito legal. As pessoas vão curtir, as pessoas querem ler esse tipo de literatura, e banquei por minha conta. E risco, fui direto numa gráfica e comecei a distribuir de livraria em livraria. Um ano depois veio a Novo Século, que arrebentou, os livros chegam a todo o Brasil agora, e são 12 livros. Você está pela Novo Século. Pela Novo Século, agora entrou também a Rocco. Eu estou agora com um contrato com a Rocco. Então eu escrevo terror ainda para Novo Século e fantasia para Rocco agora. Então são duas parceiras assim que eu não tenho o que falar. Assim, tem um peso muito importante cada uma delas. E antes de você ser escritor, o que você fazia? Quer dizer, escritor você sempre foi, porque você falou que já criança já escrevia. Já fiz de tudo, mas meu último trabalho era como assistente internacional. Ficava lá o dia todo no escritório, atendendo o telefone e passando fax para as empresas no mundo todo aí. Mas nada demais, assim, mas com aqueles meus mundos dentro da cabeça, escrevendo minhas histórias e tal, e fui indo. E deu muito certo.
deu muito mesmo. certo. Eu sabia que as pessoas queriam ler esse tipo de história. Então, como eu não tinha dúvida, também não hesitei em fazer loucuras aí para que isso chegasse ao público. Legal. Para o futuro, você tem aí o piloto, né, para TV. Exato. Tem também o filme aí que vai sair ou não vai, você ainda está... Ele tá nessa fase de qualificação, né, com a Cine e tal. Tem um livro pronto já, o Caso Laura, que vai ser o primeiro que sairá pela Rocco, se não esse ano, no começo do ano que vem. E A Noite Maldita, que está quase pronto. Legal. Esse ano ainda sai pela Novo Cep. Aí se você quiser mandar pra gente mostrar aqui, ou quiser vir aqui divulgar, fica à vontade. A gente tem vários outros programas também legais aqui, que falam inclusive de assuntos de literatura e tudo. E, brigadão por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, aí. precisando é só chamar. Joia, conversei aí com o André Bianco, um dos maiores escritores do Brasil. O cara vende muito. Vale a pena você procurar aí. Vai lá na livraria lá e procura por André Bianco. Vai ter um lugar lá só para ele. Ou quando você vai na livraria, você pega lá seu livro e coloca ele assim um pouquinho mais em evidência, assim, na frente? Claro. Não penso duas vezes. Eu tenho uma Se eu vontade. vejo que ele está um pouquinho jogadinho de lado, eu já pego ele, já põe lá no destaque. Tal. É isso aí. Eu tenho uma vontade de escrever um livro só para chegar lá e ficar... Eu ia ficar lá na livraria só arrumando, assim. O dia inteiro. Gente, semana que vem a gente está de volta com mais um programa E Farsas aqui pela GSTV. Tchau, tchau.